Olá, essa é a nossa oitava semana de aulas, oitavo tópico, melhor dizendo. E nós vamos falar essa semana um pouco sobre, discutir um pouco sobre ética e concepções de ética. Então, vamos lá. A gente tem, em primeiro lugar, a gente até agora, né, a gente estava discutindo questões que dizem respeito mais assim, ou ao significado das palavras que a gente usa, ou a como o mundo é, quais são os aspectos assim mais básicos do mundo. Então são tópicos tipicamente que são estudados em lógica, filosofia da linguagem ou metafísica dentro da filosofia, né? Agora a gente vai passar para esse outro grande ramo da filosofia que diz respeito às ações humanas, como a gente deve viver a vida, né? Então, da mesma maneira que a gente tem critérios para discriminar o que é certo e errado no domínio do conhecimento, então, por exemplo, quando a gente está fazendo ciência, a gente faz testes experimentais para determinar se uma hipótese é científica, é verdadeira ou falsa. Né? E se a gente tem uma hipótese, digamos, matemática ou lógica, a gente faz, a gente demonstra a verdade ou falsidade dessas hipóteses por meio de provas matemáticas. Bom, a gente também tem critérios para discriminar o que é certo e o que é errado no domínio da ação, ou da ética, ou da moral, né? Então, a gente tem, assim, digamos assim, imagens, critérios, tanto no que diz respeito ao conhecimento do mundo, quanto no que diz respeito à determinação do que a gente deve fazer. E uma diferença importante desses dois domínios é que no domínio da moral, os sentimentos parecem, as emoções também, parecem mais importantes, né? Embora nem todos os filósofos tenham salientado isso, mas muitos chamaram atenção para esse fato, né? Nós temos sentimentos morais bem marcantes. Então a gente não, em geral a gente guia o nosso comportamento não apenas com base, digamos assim, em raciocínios. Em geral a gente não delibera racionalmente o que a gente vai fazer. A gente se orienta por sentimentos, né? Então, quando uma pessoa, por exemplo, comete uma injustiça com relação a outra pessoa, ela ofende, por exemplo, outra pessoa, a gente tem um sentimento, que é o sentimento de injustiça, né? Às vezes isso produz raiva na gente, por exemplo. Né? A gente quer, ou revolta, né? A gente fica revoltado quando vê uma pessoa sendo maltratada injustamente. Então, e geralmente não há sentimentos assim tão fortes quando a gente vê alguém dizendo uma falsidade, a menos que essa falsidade seja também uma injustiça. Mas se uma pessoa simplesmente diz assim, 2 mais 2 é igual a 5, por exemplo, ou se ela diz alguma coisa, por exemplo, assim, que, por exemplo, que o Sol, a Terra é plana, ou que a Terra não gira ao redor do Sol, alguma coisa assim que claramente é falsa. Isso não, tipicamente não produz assim estranhamento na gente, ou a gente pode achar que a pessoa é ignorante, né? Mas não produz a emoção, por exemplo, da raiva, da revolta, que é produzida quando a gente vê alguém fazendo, maltratando, por exemplo, uma outra pessoa. Né? Então, no domínio da moral e da ética, a gente tem esses sentimentos que são tipicamente assim determinantes, né, do nosso comportamento. E houve uma evolução biológica para isso. Da mesma maneira, né? Houve uma seleção de características psicológicas na gente. Né? Não houve a evolução, segundo a teoria biológica da evolução das espécies. A evolução das espécies não produziu apenas corpos diferentes, né? Não foram apenas o corpo humano, não foi apenas o corpo humano que foi se moldando ao longo dos milhares assim, de anos, né? De geração após geração. Nosso corpo foi se diferenciando dos corpos dos nossos ancestrais biológicos. Também a nossa mente e os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos comportamentos, as nossas inclinações foram sendo selecionados.
E uma característica importante da natureza humana é a nossa, quer dizer, algo que foi selecionado, que é predominante na nossa espécie, talvez uma das características mais marcantes do ponto de vista biológico da nossa espécie seja a inclinação à cooperação. Nós somos a espécie, de todas as espécies que há na Terra, a espécie humana é a que mais coopera. Isso significa que quase tudo que a gente faz é realizado em conjunto com outras pessoas. Então, nós temos uma divisão intensa, né, do trabalho, por exemplo. Né? Por exemplo, a maior parte das pessoas não produz o que elas consomem, por exemplo, de alimentos. Né? Os alimentos que a gente... Eu, por exemplo, não produzo nenhum alimento. Né? Os alimentos que eu consumo são produzidos por... Eu nem sei quem são as pessoas que produzem a maior parte do que eu consumo, né? Porque são feitos por agricultores ou fazendeiros e eu compro isso no supermercado. Então tem toda uma... Então a produção desses alimentos é feita por outras pessoas, o transporte é feito por outras pessoas, a comercialização é feita por outras pessoas e eu aqui... E às vezes não sou eu que cozinho também. Às vezes eu como num restaurante, por exemplo. Então tem algumas pessoas que produzem, né? Que preparam os alimentos para eu consumir. Então tem toda uma rede de cooperação, vocês entendem? Por exemplo, o lugar aqui onde eu moro, o edifício onde eu moro, eu não sei quem foram as pessoas que construíram isso daqui. Foram outras pessoas. Então existe uma intensa rede assim, de cooperação humana. Né? As nossas vidas são altamente interligadas com a vida de pessoas estranhas. E em outras espécies não acontece isso. Quase não há divisão social do trabalho no reino animal. Né? Há algumas espécies em que há isso, por exemplo, formigas, né? Um formigueiro, por exemplo, tem algumas formigas ali que só coletam alimentos, outras tem a rainha que só cuida da reprodução. Enfim, tem outras que cuidam assim da proteção, são soldados, né? Em colmeias de abelhas também há isso, mas são poucas as espécies em que há esse tipo de divisão social do trabalho. Né? E a nossa divisão é muito mais intensa, porque se vocês forem numa colmeia ou num formigueiro, todos os indivíduos ali são irmãos, são filhos de uma mesma rainha. E então eles cooperam entre membros da mesma família apenas, né? Eles não cooperam com pessoas, com indivíduos de outras famílias. No caso da cooperação humana, é uma cooperação com estranhos, né? Com pessoas que não pertencem nem ao nosso grupo social, muito menos à nossa família. Então, a espécie humana, ela evoluiu para a cooperação. Foi isso que trouxe, digamos assim, uma certa vantagem adaptativa sobre as demais espécies. Né? E, enfim, isso está bem assim, descrito aí na literatura sobre a evolução das espécies humanas. Então, nós desenvolvemos mecanismos psicológicos que tornam possível a nossa... Nós não temos apenas assim uma inclinação biológica, nós temos mecanismos psicológicos que foram selecionados em nós para a cooperação. E então nós temos emoções, nós temos, por exemplo, sentimentos, né? E boa parte das emoções e sentimentos morais nos inclinam à cooperação. Né? Então, por exemplo, quando uma pessoa pergunta alguma coisa para nós, a gente está caminhando na rua e alguém pergunta assim, tu sabe que horas são? Ou tu sabe como é que eu faço para chegar na rua tal? A gente se sente compelido a dar essa informação gratuitamente, sem pedir nada em troca. Né? E se alguém dá uma informação falsa, a gente se sente meio constrangido. Ou a gente se sente constrangido se por exemplo, desse uma informação errada, né, para uma pessoa. Se eu estou num restaurante com um grupo de amigos e alguém me pede para passar o saleiro, por exemplo, e embora para mim individualmente fosse mais vantajoso deixar o saleiro ali na minha frente, onde eu posso pegar e usar quando eu quiser, eu me sinto constrangido a passar o saleiro para essa pessoa porque ela está precisando agora. E se eu disser assim, não, eu não vou passar o salário porque eu quero deixar ele aqui na minha frente, todo mundo vai me olhar de maneira estranha, né? Então eu vou me sentir socialmente constrangido a fazer isso. Então nós temos muitos mecanismos assim psicológicos e sociais que nos inclinam à cooperação. E esses mecanismos são inatos. As crianças, assim, com 2, 3, 4 anos já apresentam esses mecanismos. E o curioso é que a gente não encontra isso em outras espécies, assim, de maneira tão desenvolvida, né?
Né? Então, por exemplo, esse tipo de cooperação intensa que nós temos, a gente não encontra, por exemplo, mesmo nos nossos parentes biológicos mais próximos, como por exemplo os chimpanzés. Então, eles cooperam muito menos, né? O tipo de cooperação que a gente nota entre eles é uma cooperação somente do tipo assim, toma lá, dá cá. Eu coço as tuas costas se tu coçar as minhas. Eu dou uma coisa para ti se depois, mais adiante, eu tiver a promessa, né? Ou a expectativa de uma vantagem que tu vai me conceder. E entre seres humanos não há sempre isso. Muitas vezes nós cooperamos com outras pessoas sem esperar nada em troca, né? É o comportamento chamado altruísta. A gente faz coisas em benefício dos outros. E nós valorizamos, inclusive, isso, né? Nós consideramos valioso a pessoa que se sacrifica, por exemplo, pelo grupo, que faz coisas pelos outros sem esperar nada em troca. Então isso está consagrado assim na nossa moralidade, nas religiões. E é inato na gente. Então, crianças pequenas já fazem isso, né? Então, isso foi selecionado e a gente tem esses mecanismos. A gente tem uma cultura inteira de cooperação, né? Os mecanismos de transmissão cultural são mecanismos de cooperação. Por exemplo, eu estou transmitindo coisas que eu sei, que eu aprendi de filosofia para vocês. Então, isso é um mecanismo de cooperação também. Né? A linguagem, a nossa linguagem é uma linguagem adaptada para a cooperação, né? Ela permite, é a linguagem proposicional, ela permite que eu transmita informações para outras pessoas. A linguagem das outras espécies animais são linguagens mais que foram adaptadas não para a linguagem proposicional, mas para a expressão de emoções, ou ordens, ou manifestação assim, de perigo, né? Ou desejos, e não para transmissão de informações, que nem nós. Né? Se uma pessoa me pergunta que horas são, eu digo que horas são. Se uma pessoa me pergunta o que eu acredito, eu em geral digo o que eu acredito. Né? Raramente as pessoas mentem, né? Em geral a gente diz sempre a verdade. Né? Ou quase sempre. A gente procura, né? E a gente se sente às vezes constrangido de mentir ou de não cooperar. E nas outras espécies não é isso. Né? Eles nem têm como dizer a verdade porque eles não têm linguagem proposicional bem desenvolvida. Eles não conseguem descrever o mundo. Eles conseguem manifestar os sentimentos, as emoções interiores, o medo, a raiva, o desejo, ou ordens, né? Sai daqui, vai para lá, vem para cá. Algumas espécies conseguem fazer isso. Mas a transmissão de informações, não. Enfim, tem algumas espécies que fazem isso em algum grau, como por exemplo abelhas, mas justamente as abelhas, elas conseguem transmitir informações, por exemplo, onde há pólen. Né? Uma abelha descobre que tem uma flor, ou uma árvore que está florindo lá adiante, e ela volta para a colmeia e ela diz em que direção tem esse alimento, qual a distância e, e qual a quantidade. Então elas conseguem fazer isso. Mas justamente elas fazem isso porque elas têm uma estrutura social cooperativa, né? Então, que a gente não encontra nos outros bichos. Então, nós temos a linguagem, nós temos a cultura, nós temos a moralidade. Né? Então, um conjunto assim de normas que permitem essa cooperação social, que constrangem as pessoas, que regem, né? que estão acima das vontades dos indivíduos. Então, quando a gente fala em moral, a gente está falando de regras que valem que não são meros acordos intersubjetivos. Né? A moral não é um produto assim meramente de contratos individuais. Eu faço um acordo contigo e nós vamos nos comportar dessa maneira. Não. A gente já nasce num ambiente que é regido por normas. E a gente se sente constrangido a isso. Né? Isso a gente vê com criança pequena mesmo. Quando as crianças começam a brincar, elas logo estabelecem regras que são regras do jogo, não são meros acordos ali entre elas. Né? A mesma coisa as regras da linguagem. As regras da linguagem que a gente usa não são meros acordos entre indivíduos. Né? Não. Vamos combinar que nós vamos usar as palavras assim. Não, a gente se sujeita a regras que não são de produto assim, de nenhum acordo individual. Né? A gente acha que elas são regras abstratas. Enfim, então isso acontece em vários níveis. Acontece no nível assim, cognitivo, moral, linguístico, cultural. E isso retroalimentou a evolução da nossa espécie. Né? Isso começou aos poucos.
e depois afetou a própria evolução da fisiologia humana. Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ops. Por exemplo, o olho humano, né? A gente tem uma característica do olho humano que é o branco, a parte branca do olho é bastante visível. E isso foi selecionado em nós. Isso é uma característica que foi fortemente selecionada na espécie humana. Ela foi fortemente selecionada porque quase todo mundo tem, né? O branco do olho bem saliente. São raras. Tem algumas pessoas que nascem sem o branco do olho assim visível, mas aí é considerado uma espécie de anormalidade, uma mutação genética, né? Da mesma maneira, há pessoas que nascem com 6 dedos ou 4 dedos, mas isso é considerado um desvio, né, do padrão. E no caso do olho foi assim também. Então essas características que a gente encontra em todo mundo, por exemplo, ter 5 dedos, ter 2 pernas, o ter o branco do olho, essas características do corpo humano foram fortemente selecionadas. Então não foi algo assim que foi contingentemente selecionado, né? Como a cor da pele, por exemplo. A cor da pele foi selecionada conforme a região onde as pessoas habitavam, né? Então, se as pessoas, os povos descendentes, os povos que viveram mais tempo na África, descendentes de africanos, têm a pele mais escura. E os povos, por exemplo, os primeiros seres humanos que emigraram para a Europa, depois para a Ásia, como eram regiões mais frias, foram perdendo a melanina na pele. Então, então a gente tem essa variedade assim de cores de pele e tal. Mas ou mesmo o formato do olho, né? Os orientais têm um olho mais puxado, que os ocidentais têm um olho mais arredondado. Então, isso diz respeito a grupos específicos, né? Mas o branco do olho a gente encontra em todos. Então, por que isso? Porque uma coisa que nós fazemos e outras espécies não fazem é rastrear o olhar das outras pessoas. E então a gente não apenas é capaz de a gente é muito sensível, melhor dizendo, a gente é muito sensível para as interações com as outras pessoas. Então a gente é capaz não apenas de identificar o que as outras pessoas querem, né? O que elas desejam, para onde elas estão indo, mas também a gente tem uma teoria da mente, né? A gente imagina o que elas estão imaginando, o que elas estão pensando. E uma maneira de a gente fazer isso é rastreando o olhar delas. O que elas desejam, o que elas gostam, o que está chamando a atenção delas. Também a gente consegue estabelecer contatos. Quando eu estou falando com uma pessoa, por exemplo, eu falo sobre essa caneta aqui com a pessoa, eu mostro uma caneta para uma pessoa, eu não apenas agora a minha se eu estou falando sobre essa caneta, eu consigo ver se ela está prestando atenção no que eu estou falando, né? Eu aponto. Também o gesto de apontar também é um gesto tipicamente humano que a gente tem, as crianças pequenas já têm. Quando a gente aponta para alguma coisa, a pessoa dirige o olhar para o objeto para o qual a gente está apontando e não para o dedo da gente. Outras espécies não conseguem fazer isso, ou fazem isso de maneira muito rudimentar. Então, nós somos muito sensíveis ao olhar das pessoas. Se eu tenho uma pessoa assim, se eu estou numa sala grande, por exemplo, uma sala de aula, e tem uma pessoa que está falando comigo lá do fundo da sala, eu olhando para ela consigo identificar se ela está olhando para mim, para a pessoa que está do meu lado, para o meu queixo, para o meu nariz ou para o meu olho. A gente é super sensível, né? A isso. E isso foi fortemente selecionado nos seres humanos. Isso é algo que facilita muito a cooperação humana, né? Porque a gente sabe em que as outras pessoas estão prestando atenção. E para a gente cooperar com as pessoas, a gente precisa disso. Esse tipo de característica a gente não tem em outros animais. Assim, então, vejam, por exemplo, o olho típico de um chimpanzé, por exemplo. Não tem o branco do olho. Alguns chimpanzés têm, né? Algumas espécies de macacos também têm o branco do olho, mas em geral não. A maioria não tem. Então eles não rastreiam o olhar uns dos outros. Ou tem mais dificuldade de fazer isso. Né? Então você veja como a cooperação foi sendo assim selecionada na nossa espécie, e ela não apenas
modificou a cultura, a linguagem, a moralidade, mas também as emoções, sentimentos, mas também o próprio corpo humano, né? Foi sendo moldado para a cooperação. Outras características também humanas que são que indicam isso, né? Bom, então nós temos diversos assim sentimentos que foram selecionados, e esses sentimentos nós herdamos de nossos antepassados primatas e acrescentamos assim novas camadas a eles, né? Então a gente tem aqui tem uma lista, essa lista aqui de sentimentos morais vocês encontram no livro do Jonathan Haidt, que eu botei no Moodle, que se chama A Mente Moralista, tá? Então Jonathan Haidt tem uma teoria dos sentimentos morais, e ele faz essa lista, e nessa teoria ele inclui esses 6 aqui, que seriam alguns dos nossos sentimentos básicos. Então, independente se essa lista está correta ou incorreta, é importante a gente saber que existe isso, tá? Que existem esses sentimentos, né? Tem alguns autores que divergem do Jonathan Haidt, dizendo não, a lista está um pouquinho, vamos alterar aqui ou ali, trocar um sentimento por outro. Tem alguns que são mais básicos, outros que são menos, mas não importa, tá? O que eu queria chamar a atenção aqui é o fato de que nós temos esses sentimentos. Então, por exemplo, vamos pegar essa lista aqui do Jonathan Haidt, ele fala no sentimento de justiça, né? E por oposição, a gente também tem o sentimento de injustiça, né? Então, a gente sente, e há emoções típicas, né, que correspondem ao desrespeito a esses sentimentos. Então, se a gente vê se a gente vê uma pessoa sendo injustiçada, a gente sente raiva, por exemplo. A gente tem o sentimento de compaixão, que é o de querer tratar bem, cuidar dos outros, né? Querer o bem dos outros. E a gente tem o sentimento de tristeza quando vê uma pessoa sendo maltratada, prejudicada, machucada, né? Se uma pessoa se machuca, por exemplo, se uma pessoa a gente está caminhando na rua e vê uma pessoa cair, tropeçar e se machucar, e a gente fica triste, a gente fica preocupado, né? E vai lá cuidar dessa pessoa, sentir empatia, né? Então esses são sentimentos também típicos. A gente tem o sentimento da lealdade, né? Com relação aos amigos, com relação às pessoas da nossa família, do nosso grupo social, a gente se sente leais a ela. E a gente se revolta, por exemplo, com a deslealdade, né? Isso causa uma espécie assim de tristeza, às vezes até um pouco de revolta. A gente também tem o sentimento do respeito à autoridade. Né? E a gente tem um certo assim, desprezo pela insubordinação, né? Claro que às vezes a insubordinação é aceitável, sobretudo quando essa insubordinação está justificada por algum outro sentimento, né? Então, a gente não deve respeito a uma autoridade injusta, por exemplo, ou desleal, mas se uma autoridade ela age de maneira justa, compassiva, leal, a gente naturalmente tende a respeitar ela, e a gente tende a achar que o desrespeito a ela por alguém é indevido. Isso faz parte assim, do conjunto assim, de sentimentos que a gente tem. A gente também tem um sentimento de pureza ou sacralidade, que é típico, por exemplo, das religiões, né? Tem algumas coisas que são tratadas como sagradas, mas isso não está restrito às religiões. Todo grupo social tem algumas coisas que são tratadas como sagradas. Isso vale inclusive para grupos de criminosos, né? Por exemplo, se pegar os mafiosos, tem algumas coisas para um mafioso, a família é sagrada, então né, não pode mexer com a família, então isso é sagrado. Se vocês pegarem grupos assim de veganos ou ecologistas, então a natureza ou o respeito aos animais é sagrado, né? E a gente tem pessoas assim que tratam a comida tem muitos assim cuidados com relação à alimentação, né? Que tem que ser pura, não pode comer carne, não pode comer os judeus, por exemplo, tem aquelas que não pode comer porco, não pode comer isso, aquilo. Então a gente tem diversos assim cuidados, né? E com coisas que nós consideramos maximamente valiosas. Para algumas pessoas enfim, pode ser Deus, pode ser algum ideal social, político, pode ser alguma coisa ligada à natureza. Enfim, pessoas diferentes têm, mas o fato é que todo mundo tem algumas coisas que a gente trata como sendo maximamente valioso, portanto sagrado, né? E a gente associa os predicados de pureza a isso.
E quando essas coisas são desrespeitadas, a nossa reação típica não é a de revolta, como é no caso da justiça, ou de tristeza, quando a compaixão é desrespeitada, mas de nojo. Né? Então é curioso que a gente tem uma emoção específica para isso. Da mesma maneira, a mesma emoção que a gente tem quando a gente vê sei lá, um pedaço de comida podre, por exemplo, ou a gente vê alguma. A gente tem, por exemplo, quando vê um bicho doente ou excrementos, né? A gente tem essa emoção, a gente sente a emoção do nojo. Essa mesma emoção é despertada quando as pessoas veem alguma coisa que elas consideram sagrada sendo desrespeitada, né? É, então é uma emoção muito forte essa, né? E por fim a gente tem a emoção da liberdade, o sentimento de se sentir livre, né? E a gente fica revoltado também quando a gente vê uma pessoa sendo oprimida, impedida, né, de exercitar a sua liberdade a nós próprios, né? Quando a nossa liberdade é tolhida, a gente se revolta com relação a isso. Então são sentimentos. A gente, em geral, as pessoas valorizam essas coisas independente de terem razões para elas. Na verdade, são sentimentos que surgem espontaneamente. E, na verdade, esses sentimentos, a gente encontra já eles em outras espécies primatas, por exemplo, em macacos. Então, tem um videozinho que eu deixei lá na página da disciplina, que vocês veem ali um macaco sendo injustiçado, né? O macaquinho que está do lado dele, ele recebe, como prêmio pela realização de uma tarefa, ele recebe uvas e não pepino, né? Mas macaquinhos esses gostam muito mais de uva do que pepino, e aí ele fica revoltado que o coleguinha dele ele está recebendo uva e ele está recebendo pepino, e fica revoltado. É injusto, né? Então, esses sentimentos tem já nas outras espécies primatas, mas na espécie humana ela adquire novas feições, tá? Ela se torna muito mais complexa. E, e o, e também, depois nós vamos ver, o Jonathan Haidt tem uma análise, né, do peso relativo desses diversos sentimentos em pessoas diferentes. Algumas pessoas tendem a valorizar mais a justiça e a compaixão do que a lealdade, respeito à autoridade, sacralidade ou liberdade. Tipicamente, pessoas como vocês, tá, que frequentam a universidade, tendem a reduzir ou como nós, que eu também frequento, tendem a reduzir a moralidade, ou tendem a dar mais peso para questões de justiça e compaixão. E as pessoas que, por exemplo, moram no interior, por exemplo, né? Uma pessoa que mora no interior, mora, por exemplo, numa estância, numa fazenda, que mora assim numa região mais isolada, ela tende a dar um peso muito maior para a lealdade, por exemplo, porque ela depende muito mais, por exemplo, dos seus vizinhos. Então aqui, por exemplo, se a gente se machuca, fica doente, a gente vai no hospital, vem uma pessoa do SAMU, que é uma pessoa que a gente não conhece, né? A gente liga, uma pessoa que a gente não conhece atende, vem uma outra pessoa, um motorista do SAMU, nos pega aqui, nos leva até o hospital, a gente é atendido por médicos que a gente não conhece. Então a gente não tem provavelmente relações de lealdade com essas pessoas, né? Porque são pessoas desconhecidas. E a vida na cidade tem isso, né? Mas a vida no interior, em grupos pequenos, como foi no passado, pensem isso na evolução biológica disso, né? A maior parte do tempo os seres humanos não viveram em cidades. As pessoas viviam em cidades depois da Revolução Agrícola, né? Então de 10 mil anos para cá. E até a década até 50, 60 anos atrás, a maior parte das pessoas no Brasil moravam no interior, não em grandes cidades. Então, apenas nas últimas 2, 3 gerações é que as pessoas começaram a morar aqui no Brasil em grandes cidades. Então, gradualmente, o sentimento de lealdade começou a ser menos importante nas grandes cidades. Mas ele subsiste ainda em nós, né? E as pessoas que moram no interior valorizam isso mais. Então, hoje em dia, isso está associado a valores políticos também. Né? As pessoas que são mais conservadoras tendem a valorizar mais a lealdade do que as pessoas que são de esquerda, por exemplo. É a mesma coisa com respeito à autoridade, sacralidade e liberdade. Né? As pessoas de direita tendem a valorizar mais esses últimos 4 do que os 2 primeiros. Então tem essas diferenças, né? Então pessoas diferentes têm... Todo mundo tem esses sentimentos, mas nem todo mundo tem eles no mesmo grau. Né? Então isso explica em parte as diferenças, por exemplo, políticas que há, né? Por que as pessoas de posições políticas às vezes não se entendem sobre essas coisas? Porque elas julgam os mesmos assuntos
de acordo com sentimentos diferentes. Então, elas valorizam mais algumas coisas do que outras. Isso é psicológico, isso tem uma base psicológica, não é propriamente, digamos assim, raciocinado ou intelectual, né? Isso independe das razões. Primeiro a gente tem o sentimento, depois a gente encontra razões para justificar isso que a gente já sente, né? Isso é a tese do Jonathan Haidt. A gente tem vários indícios disso, pode ser demonstrado assim experimentalmente, né? Que a gente tem esses experimentos. Então, tem um experimento esse do metrô, o famoso experimento do metrô, que é o seguinte: é uma pessoa eles colocam uma pessoa no metrô. Então, pensem aqui no Transurb aqui em Porto Alegre, né? Tem aquelas escadarias que vão até o Transurb. E aí, o experimento consiste no seguinte: coloca uma pessoa ali, um ator, na verdade, e ele finge que está passando mal, certo? Finge que está, sei lá, que está doente, que não sei o que. Bom, a maior parte das pessoas passa reto, né? Porque está apressada, quer pegar o trem. E agora, uma coisa curiosa que acontece é o seguinte: depois, se uma pessoa da multidão ali que está passando para, várias outras então param. Se ninguém para, então a gente não se sente inclinado a parar. Agora, se uma outra para, aí a gente também tende a parar. A gente se sente meio que obrigado a parar, já que, né, tem uma pessoa passando mal, tem uma pessoa passando mal. Então vamos ali ver o que é, vamos ajudar. Agora, do contrário, não, né? Então tem quer dizer assim, do ponto de vista racional, todos nós deveríamos parar, né? Mas a gente tende a parar mais quando tem outras pessoas também fazendo isso, né? Então a gente se orienta muito pelo que as outras pessoas estão fazendo. Então tem esse fundo não intelectual, não raciocinado, né? Emocional dos nossos comportamentos. E, em geral, os nossos comportamentos, então, têm esse elemento, os nossos comportamentos morais, eles não são frios, eles são sempre acompanhados de emoções, né? Eles tem uma pessoa que age de maneira puramente fria, faz o que faz apenas com base em razões intelectuais, ela é considerada imoral, né? Esse é o comportamento típico, por exemplo, dos psicopatas, né? Eles fazem cálculos, eles não sentem compaixão ou o sentimento, não tem o sentimento de justiça, compaixão, lealdade, eles fazem um cálculo. Então, o sentimento moral esse é um componente assim essencial da nossa vida moral, né? Dos nossos comportamentos. Bom, em segundo lugar, outro caso, outras observações sobre esses sentimentos morais. Aqui tem um experimento sobre essas correlações que se pode estabelecer entre os julgamentos morais e as emoções. Foi feito rastreando assim a ativação de regiões cerebrais durante a leitura das seguintes frases. Ó. Pede para uma pessoa, então tu coloca uma pessoa numa máquina de ressonância magnética funcional, certo? Aquelas tomografias que se faz do cérebro. E essas máquinas rastreiam quais regiões do cérebro estão sendo ativadas em determinado momento. E aí tu pede para a pessoa dizer se está certo, marcar certo ou errado para as seguintes frases. Deve-se violar uma lei quando necessário. Certo ou errado? A pessoa pensa um pouquinho e responde certo ou errado. Isso aqui é uma questão moral. Né? Deve-se violar uma lei quando necessário. Agora vem uma questão que não é moral. Pedras são feitas de água, certo ou errado? Essa é uma questão puramente física. Né? Então, o que se constatou, rastreando o funcionamento cerebral das pessoas quando estão respondendo essas questões, é que quando elas estão respondendo questões morais, a região das emoções, que cuida das emoções no cérebro, fica ativada também. Então isso mostra, né, esse funcionamento assim, conjunto da parte emocional e a parte moral. Né? E quando a gente está fazendo julgamentos puramente físicos, por exemplo, matemáticos, isso não acontece. Em segundo lugar, há experimentos, um conjunto de experimentos que foi feito por Jonathan Haidt e outros colegas dele, em que se mostra que as emoções podem causar ou influenciar os juízos morais comuns. Então aqui tem um exemplo de um experimento que eles fizeram. Eles pedem para as pessoas responder a seguinte questão: o cão de Frank foi morto por um carro em frente à sua casa. Então,
ele o cortou em pedaços e os assou para o jantar. Quão errado você acha que isso foi? Em geral, as pessoas acham errado, né? Que uma pessoa coma o seu cão de estimação depois que ele morrer, mesmo que o cão esteja saudável. Enfim, tu poderia dizer, as pessoas pessoas, né, compram carne no supermercado e assam. Por que elas não fazem mesmo com um bicho de estimação, né? Depois que o bicho morre? Então, não é só porque não gostam de comer comida de carne de cachorro, mesmo que comessem carne de cachorro, elas não assam, né? Por exemplo, a gente come às vezes carne de cavalo sem saber. Como, por exemplo, em salsicha ou hambúrguer, né? Às vezes misturam. Essa indústria de processamento de alimentos às vezes misturam carne de cavalo com carne de gado. Mas em geral as pessoas não gostam, né? Porque o cavalo é considerado um bicho de estimação, a gente anda, né? No cavalo. Então, se vocês forem aqui no interior, as pessoas tu nunca vai ver um gaúcho matando um cavalo para comer. Os cavalos morrem de velhice e depois são, enfim, são enterrados, eles ficam lá no pasto. Mas não, eles não matam o bicho para comer, fazem isso com vacas apenas. Então, por que a gente considera errado, né? E aí, as pessoas inventam uma justificativa para isso. Na verdade, ninguém tem muito boa razão. Mas então, o que o Jonathan Haidt quer mostrar é que a gente tem uma emoção aqui, que está guiando os nossos comportamentos. E essa emoção, ela é tanto mais forte quanto mais sujo ou fedorento estiver o ambiente em que a gente está no momento de fazer esse julgamento. Então, se essa questão é feita para a gente num ambiente limpo, com cheirinho de produto de limpeza, a gente acha muito errado isso. Aliás, é o contrário. A gente não acha tão equivocado. Agora, se a gente estiver num ambiente assim, com cheiro de fezes ou de sujeira, ou o ambiente tiver assim, as paredes estiverem riscadas, né? Tiver um ambiente sujo, a gente tende a achar que é mais errado. Então a emoção do nojo ali tá despertada, né? E aí a gente faz um juízo mais severo nesse caso. Em terceiro lugar, tem experimentos que mostram que todo juízo moral comum é emocional. Não apenas esses casos específicos, mas todos eles são. Né? E então se diz que esses psicólogos dizem é que emoções são necessárias para a aquisição da capacidade de julgar moralmente. Né? Então tem uma diferença, por exemplo, entre o aprendizado da matemática, que pode ser bem rápido numa criança, o aprendizado da língua portuguesa, que pode ser bem rápido, e o aprendizado moral. O aprendizado moral, a rigor, só termina lá pelos 25 anos, num adulto. É a parte mais demorada do ensino, do aprendizado, é o aprendizado moral. Porque a gente tem 1001 regrinhas e a maior parte delas são tácitas, não são explícitas. Né? Então, e por fim a gente tem o caso das patologias, por exemplo, o psicopata, por exemplo, são deficientes em emoções negativas, medo e tristeza, e tem dificuldade de empatizar com as pessoas, né? E eles tendem a considerar erros morais como meras regras, tendem a considerar regras morais como meras convenções sociais. Então isso é típico, né? Tem pessoas assim que dizem assim, isso é só uma convenção social, né? A pessoa que diz isso sempre, geralmente ela tem uma tendência à psicopatia. Vocês vejam, ou como é o... Ou alguma outra... Como é que é? Agora me fugiu o nome da palavra, as pessoas que não têm capacidade de empatizar, não é psicopata. Depois eu me lembro. Enfim, elas... Então, não sei se vocês já viram, devem ter visto já aquele seriado que tem do The Big Bang Theory, que tem um personagem que é um gênio da matemática, da física, o Sheldon, e ele considera tudo regras sociais, né? É uma pessoa completamente incapaz de empatizar com as outras pessoas. Para ele tudo são regrinhas assim lógicas ou princípios que ele aplica nos diversos casos. Assim, ele interpreta as regras morais como meras convenções sociais sempre. Ele não se sente pessoalmente
emotivamente, sentimentalmente compelido a fazer aquilo. Ele faz aquilo porque tem uma regra que ele tem que obedecer para obter o resultado que ele quer. Então, isso é tipicamente um resultado, né, isso é uma falha, né, na, na, no caráter dele, digamos assim. Ele não consegue empatizar, né? Uh, então, mas para a maioria das pessoas não é assim, acho, né? Para a maioria de nós, a moralidade vem acompanhada de emoções e sentimentos, tá? E, e, e foi e isso foi selecionado na nossa espécie, tá? Foi fortemente selecionado na nossa espécie. Então, onde é que entra a razão aí? Se a base dos nossos julgamentos morais é sentimental, onde é que entra a razão? Por que a gente pede justificações morais porque as pessoas fazem? Porque a gente tem esse ponto de partida, que são os sentimentos, né? E as emoções. Mas a gente pode corrigir esses sentimentos e emoções. A gente pode refletir sobre eles, né? Refletir sobre os sentimentos que a gente já tem e querer corrigir eles. Muitas vezes a gente faz isso. Né? Às vezes a gente é educado, por exemplo, num ambiente preconceituoso e a gente se dá conta que esse preconceito é injusto. O preconceito assim, de diversos tipos, por exemplo, preconceito racial, sexual. E a gente pode se dar conta racionalmente que esse preconceito é injusto. Então a gente pode, né, corrigir o próprio sentimento que a gente tem de maneira assim instintiva. Né? A gente tem diversos assim vieses também. A gente tende, por exemplo, a gente tende sempre a favorecer moralmente, sentimentalmente as pessoas mais próximas, os amigos, os familiares. Mas o que acontece quando um amigo ou um familiar comete uma injustiça? Talvez aí nesse caso a gente pela reflexão queira corrigir o nosso viés inicial, que é de favorecer, né, proteger os familiares. Talvez não, mas isso pode acontecer. Então a reflexão, a razão, ela nos permite, digamos assim, avaliar as coisas de um outro ponto de vista, né, que não é o nosso ponto de vista inicial, inconsciente, instintivo, né? E a gente pode então querer elaborar teorias ou concepções mais gerais a respeito do que é certo, do que é errado em ética e moral. Ou justificar as nossas inclinações iniciais, justificar os sentimentos que a gente já tem de justiça, de compaixão, de lealdade, ou modificá-los. E isso vem sendo feito, né? Ao longo se a gente analisa a história da cultura, a história da filosofia, isso vem sendo feito. Houve muitas assim correções da nossa moralidade. Nossa moralidade não permaneceu fixa. Então, por exemplo, se vocês veem a moralidade dos antigos, por exemplo, os antigos gregos e romanos, era uma moralidade baseada assim em que a bondade ou a amorosidade, que é típica da nossa moral contemporânea, né, que foi herdada do cristianismo, não era um valor para eles. A bondade era considerada uma espécie de fraqueza para eles. Né? Eles valorizavam a força, a excelência, a superação, a coragem, a temperança, mas não a bondade. Né? A bondade é uma virtude, digamos assim, tipicamente cristã. Então, hoje a gente valoriza isso, né? Porque nós vivemos nesse ambiente culturalmente cristão. Então, por exemplo, mesmo se vocês pegarem aquela música dos Beatles, All You Need Is Love, tudo que você precisa é o amor. A maior parte da cultura popular, nossa, mesmo das canções, assim, nossas aqui no Brasil, elas valorizam o amor, né? Então existe essa valorização. Isso é típico da nossa moral cristã. Se vocês pegarem, por exemplo, até o século XVII, XVIII, havia uma moral fortemente, inclusive aqui no Brasil, fortemente uma moral guiada pela honra, né? Então, se alguém ofende a minha honra, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que proteger a minha honra. Eu desafio a pessoa para um duelo, né? Se alguém me xinga, eu tenho que brigar com a pessoa, dizendo assim, ou pelo menos fazer alguma coisa, não posso deixar isso passar em branco. E esse tipo de moral ainda existe, sobretudo em regiões aqui do interior do Brasil, né? Mas e existe em todas as pessoas também, né? Em certo grau ainda. Mas ele foi substituído no século XX pela chamada moral da dignidade, né? Que mais importante do que preservar a honra é preservar a dignidade. Então, se alguém me ofende, isso não me atinge. Então, né, quando eu era pequeno, por exemplo, o que vem de baixo não me atinge.
coisas assim, né? Então, se alguém me ofende, eu não preciso revidar, né? Na verdade, não é bom até que eu revide. Então, hoje em dia, muitos pais ensinam os filhos: não, não, isso aí deixa. Esse cara tá louco, ele tá dizendo essas coisas, ele não sabe o que tá dizendo. Enfim, isso vai em prejuízo dele próprio, né? É, então, a gente não. Os duelos, por exemplo, quase não existem mais, né? E. Um, enfim, então, as coisas estão constantemente mudando, né? E hoje em dia, a gente tem nas mais novas gerações. É, mesmo essa moral da dignidade já está sendo meio que substituída por outros valores, né? Como da, da, da a preservação, digamos assim, da segurança, melhor dizendo, né? Que se alguém me ofende, então no século XVIII, as pessoas dizem: se alguém me ofende, eu vou lá e desafio para um duelo. Depois, no século XX, se alguém me ofende, isso não tem nenhuma importância, né? Porque a minha dignidade não depende do que as outras pessoas dizem. E hoje em dia, se alguém me ofende, eu reclamo para as autoridades. Eu faço um boletim de ocorrência, ou eu abro um processo jurídico, né, contra essa pessoa, eu denuncio ela. Então, está mudando nas novas gerações também. Existe esse apelo à autoridade, a vontade de ser protegido sempre, né? É algo que vem se intensificando mais novas gerações. Não sei se vocês notam isso entre vocês, mas os estudos assim, feitos historicamente indicam isso, né? Que está havendo uma mudança no tipo de comportamento das pessoas mais recentemente. Então a gente pode refletir sobre essas coisas racionalmente e investigar: será que é certo, será que é errado, se está acontecendo, né? E a gente pode guiar as coisas mais para um lado ou mais para o outro, pelo uso da razão, da reflexão. Então a função da razão está em corrigir os sentimentos que a gente já tem, né? E justificar ou modificar. E a gente pode fazer isso, né? Pelo uso da razão. Bom, então deixa eu parar por aqui, depois eu continuo.